Pessoal, então eu queria falar para vocês a respeito do conceito de gráfico de função, tá? Então vocês estão vendo aqui um exemplo de um gráfico de uma função, tá? O gráfico, no caso aqui, é essa curva em vermelho, tá? E o gráfico nos diz como que a função age de uma maneira visual, tá? Funcionando da seguinte maneira. Por exemplo, se vocês olham para cá, para esse gráfico aqui, eu pergunto para vocês qual o valor da função para x igual a 1, tá? Então vocês podem olhar aqui x igual a 1, vocês vão subir pela reta vertical aqui x igual a 1, até encontrar a curva, né? Até encontrar o gráfico da função, tá? E aí vocês vão ter então um ponto, a gente pode marcar esse ponto aqui, tá? Deixa eu marcar esse ponto aqui, que é o ponto, só ajustar aqui para dar o 1, né? 1, ponto que está aqui, ó, de coordenadas x igual a 1, y igual a 0,2. Isso então me diz que a função avaliada em 1 vale 0,2. f de 1 é igual a 0,2. Tá? Por exemplo, em 0, tá? A função ela tem valor 1, né? Porque o que acontece? Para x igual a 0, eu estou justamente sobre o eixo vertical, o eixo y, eu vou encontrar, né, o gráfico da função aqui no ponto y igual a 1. Então, f de 0 vale 1, certo? E assim por diante. Por exemplo, se eu quiser saber qual o valor da função aqui no menos 1,8, né, quem é f de menos 1,8? Tá? Vamos colocar aqui o gráfico e fazer andar aqui em cima. E a gente vai ter aqui, ó, o ponto que pertence ao gráfico em que x vale menos 1,8 e o y vale 1,63. Então f de menos 1,8 vale 1,63. Então dessa maneira, tá, agindo dessa maneira, eu vou poder encontrar o valor da função em qualquer ponto do domínio. Outra coisa, eu vou poder saber quem é o domínio, né? Então, por exemplo, olha só, se vocês olharem para cá, a função está definida, né, para qualquer x entre menos 3 e 2, porque a curva começa aqui e vai até aqui. Tá? Aqui, vai até aqui, então ela começa em x igual a menos 3, termina em x igual a 2. Então o domínio é o segmento que vocês estão vendo aqui, né? Que vai de menos 3 até 2, é o intervalo fechado que vai de menos 3 até 2. Tá? Suponho aqui que a função está definida no menos 3 e no 2, então o domínio é um intervalo fechado. Tá? Outra coisa que a gente enxerga, o que é? É a imagem da função. Tá? O conjunto de pontos que são atingidos pela função, o conjunto de pontos do contradomínio que são atingidos pela função. Tá? Então vocês podem ver que aqui mais ou menos eu tenho uma coisa chamada ponto de máximo. Tá? Deixa eu marcar esse ponto aqui, que a gente no futuro vai chamar de ponto de máximo da função, onde a função atinge o maior valor. Então, olha só, a função atinge o valor 1,86 aqui em C. Tá? Ponto de mínimo vai ser o que? Vai ser o ponto E, que eu estou marcando aqui, em que a função atinge o menor valor. Tá? E dessa maneira a imagem está aqui entre o menor valor e o maior valor, o intervalo fechado que começa no menor valor, né? No caso menos 1,4, tá? E termina no maior valor, que é 1,86. Então eu tenho o domínio e a imagem da função. E como eu já comentei com vocês, eu tenho pontos interessantes, como o ponto C, que no futuro a gente vai chamar de ponto de máximo, tá? Ponto de máximo local ou global, nesse caso é local e global. Tá? Então temos outros pontos interessantes, como o ponto D, é um ponto chamado ponto de mínimo local, né? O valor da função próximo a ele é maior do que o valor da função exatamente nele. Então é uma situação que lembra um pouco o ponto de máximo, mas com duas diferenças. Primeiro, tem um mínimo e não um máximo, só que é um mínimo local. Tá? Se eu me afastar muito de D, o valor da função pode assumir um valor menor do que assume em D. Tá? Então a gente vai ver, por exemplo, que a função chama-se crescente entre o ponto E e o ponto C, ou seja, entre menos 3
e a coordenada menos 1,29, que é a coordenada do ponto C. A função vai se chamar decrescente entre menos 1,29 e 1,32, que é o ponto D aqui, né? E ela vai ser novamente crescente do 1,32 até o 2. Tá? Então a gente vê muitas coisas a respeito da função olhando para o gráfico dela. Valores máximos, valores mínimos, pontos de máximo, pontos de mínimo, a gente vê o domínio, a gente vê a imagem, todas as informações a gente consegue ver com facilidade, em muitos casos, né, olhando para o gráfico da função.